Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma história impressionante sobre cerco, sobre estratégia divina e, claro, sobre uma vitória que parecia simplesmente impossível. Vamos juntos desvendar a queda de Jericó e a fé de uma mulher, Raabe, que mudou completamente o seu destino. Bom, vamos começar por aqui. O mais curioso nesse texto é que ele apresenta duas faces da mesma moeda, sabe? De um lado, a gente tem uma vitória coletiva, a nação inteira contra uma muralha gigantesca. E do outro, uma vitória super individual, de uma única mulher contra o próprio passado. E o que conecta essas duas histórias? Exato, a fé. Então, para a gente entender o cenário, existiam duas barreiras que pareciam intransponíveis. Para Israel era literal, uma muralha de pedra, fisicamente impossível de derrubar com a tecnologia da época. Já para Raabe, a muralha era social, construída com o preconceito, o medo e o enorme risco de trair o seu próprio povo para crer num Deus que ela mal conhecia. Ok, mas como essas muralhas caíram? A resposta está numa estratégia que, olha, desafiava qualquer lógica humana. O jeito que Deus agiu aqui foi totalmente inesperado para os dois lados da história. Para Israel, Deus não entregou armas de cerco, catapultas, nada disso. Ele entregou um protocolo, uma receita. Marchar em silêncio, tocar trombetas e gritar. Tenta se imaginar como um soldado recebendo essa ordem. Não faz o menor sentido do ponto de vista militar, mas era a estratégia de Deus. Agora, para Raabe, a ajuda divina não veio com um som de trombetas, mas com um sussurro. A oportunidade de salvação literalmente bateu na porta dela, na forma de dois espias. Foi um único momento de decisão, uma conversa secreta que iria mudar absolutamente tudo para ela. E o sinal da fé dela não foi um ato grandioso, não foi nada espetacular. Foi algo bem simples e visível, um fio de cor escarlate amarrado na janela. Um gesto pequeno, mas que representava uma aliança gigante. Era literalmente um fio de esperança no meio de uma destruição que estava prestes a acontecer. Certo, vamos avançar um pouco para ver como isso se desenrola. Porque a vitória, tanto a de Israel quanto a de Raabe, não foi passiva. Ela exigiu ações bem específicas. 3 características fundamentais de uma fé que realmente funciona na prática. A primeira, sem dúvida, foi a obediência. O povo de Israel marchou por 7 longos dias seguindo um plano que parecia irracional. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Muitas vezes, ter fé é simplesmente seguir a instrução divina, mesmo quando o método vai totalmente contra a nossa lógica. A segunda característica foi o discernimento. Raabe ouviu as histórias sobre os feitos do Deus de Israel e ela percebeu. Ela sacou que aquele era o momento dela de mudar de lado. Veja bem, ela não esperou o muro cair para acreditar. Ela agiu com fé enquanto a muralha ainda estava lá, de pé intacta. E por fim, a coragem. Porque vamos ser honestos, Raabe arriscou a própria vida ao esconder aqueles espias. Ela trocou a segurança temporária e até ilusória dos muros de Jericó pela segurança eterna de uma aliança com Deus. Foi uma escolha de vida ou morte, literalmente. Tá bom, mas como essa história antiga de muros, espionagem, se aplica na nossa vida hoje? Vamos tentar traduzir esses princípios para os desafios que a gente encara no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nos nossos projetos. Acho que vale a pena parar um segundinho para pensar nisso. Quais são as muralhas que hoje parecem intransponíveis na nossa vida? Podem ser projetos que não saem do lugar, relacionamentos complicados, ou até mesmo aqueles medos e limitações que a gente mesmo cria, né? A história de Jericó e Raabe nos deixa 3 lições muito práticas, muito poderosas para a gente lidar com essas muralhas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Primeira lição: respeite o tempo da marcha. Sabe quando a gente está trabalhando em algo, orando por uma solução e parece que nada acontece? A sensação é que a gente só está dando voltas, sem sair do lugar? A lição de Jericó é que essa constância prepara o terreno. O milagre é repentino, mas a preparação é um processo. O segredo é não parar na 6ª volta. Segunda lição, o passado não limita o futuro. E a jornada da Raabe é a prova viva disso. Pensa só, de uma mulher marginalizada na cidade, ela se torna uma heroína da fé. E mais, entra para a linhagem direta do Messias. A fé reposicionou a vida dela por completo. Isso mostra que ponto de partida não define o destino. E a terceira e última lição: posicione-se antes do muro cair.
A fé de verdade não fica esperando a solução aparecer para só então começar a agir. Raabe colocou aquele fio vermelho na janela muito antes de qualquer sinal de que os muros iriam cair. É sobre tomar uma atitude de fé agora, confiando que a resposta vai chegar. Então, quando a gente junta todas essas peças, a marcha silenciosa, a conversa secreta, o fio na janela, chegamos à mensagem central dessa narrativa incrível, uma verdade que ecoa forte até hoje. E a mensagem final é simplesmente esta. A história de Jericó e Raabe nos mostra, de um lado, que não existe obstáculo físico ou barreira social que o poder de Deus não possa superar. E do outro, que não existe passado, por mais complicado que seja, que a sua graça não possa redimir e transformar completamente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Qual muralha precisa cair primeiro na nossa vida? Será que a muralha externa de uma circunstância difícil ou a muralha interna, da nossa própria dúvida e do nosso medo? Obrigada por acompanhar essa análise. Na nossa próxima conversa, vamos fazer um resumão épico sobre os juízes, falando de Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Espero que esteja por aqui. Até lá!